E eu queria começar por dizer o seguinte. Na quarta-feira, quando saí daqui do culto, estudo bíblico e oração, fui para casa e estava a fazer as coisas, o trabalho, e liguei a televisão. E estava a dar o programa do Herman. E o que chamou-me a minha atenção foi um sketch que ele, uma personagem que ele faz com a outra, não me recordo agora o nome dela, onde aparece depois uma terceira personagem. E essa terceira personagem era exatamente a figura, aqueles que nós chamamos habitualmente os meninos de Deus, ou são os mormons que andam aí na rua, gravatinha, camisa curta, e essa personagem apresentava-se com um cartão, e o cartão dizia: construímos igrejas à sua medida. E aquilo despertou-me a minha atenção. Construímos igrejas à sua medida. Então a ideia era, construíam o edifício conforme a pessoa queria, mas também iam a uma igreja, uma determinada religião, uma determinada igreja, e tiravam aquilo que a pessoa mais gostasse. Tiravam essas coisas que a pessoa mais gostava e traziam para a sua igreja. Iam a outra, escolhiam aquilo que mais agradava à pessoa naquela igreja e trazia para a sua igreja. Portanto, é uma igreja feita à medida, à imagem da pessoa. E isto, de facto, fez-me pensar. Isto revela, em primeiro lugar, para já a falta de respeito pela religião. E, por outro lado, a imagem que as pessoas têm da religião. A imagem que as pessoas têm daqueles que se identificam com uma religião, com uma doutrina. Ou seja, significa que as pessoas, aquilo que elas pensam acerca das pessoas que se identificam com uma religião é que elas dizem uma coisa e fazem outra. Dizem uma coisa e vivem, de facto, outra. E, portanto, cada um procura aquela igreja que mais lhe agrada. Procura aquela igreja que mais favorece os seus pensamentos, as suas ideias, onde aquilo que, de facto, este mundo precisa não é de uma religião. Aquilo que este mundo precisa é de Cristo. Aquilo que este mundo precisa, de facto, de conhecer verdadeiramente é a palavra de Deus, é a Bíblia. E tal como nós, ainda na ceia do Senhor, falávamos, a palavra de Deus, como lemos em Isaías, os conselhos do Senhor, eles são antigos, é verdade. Esta palavra é antiga, tem milhares de anos. Mas o que ela dizia há milhares de anos é aquilo que diz hoje. A palavra de Deus não muda. Ela é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor, não muda. As pessoas mudam. E as pessoas querem, de facto, um Deus à sua maneira, querem construir um Deus segundo o seu ideal, querem construir uma igreja segundo o seu pensamento, mas, de facto, a igreja só há uma, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela que foi comprada por bom preço. E esse preço é o sangue
do Senhor Jesus Cristo derramada na cruz do Calvário. E para se fazer parte desta igreja, só há uma forma: é crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por ti. Para fazeres parte desta igreja, a igreja do Senhor, não é uma religião, mas é a igreja do Senhor. A igreja é um conjunto de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e creem na sua palavra. Creem de facto na sua palavra. E fazem parte da igreja do Senhor, ou seja, como a palavra de Deus nos ensina, fazem parte do seu corpo. A igreja não é o edifício. Esta é uma falsa ideia. A igreja não é o edifício. A igreja é o conjunto das pessoas que um dia disseram: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste por mim na cruz. Eu creio que sou pecador e sei que, como pecador, eu estou perdido. Mas tu morreste na cruz para pagar o preço pela minha salvação. Eu creio em ti, Senhor. Eu te aceito, eu te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, será salvo. Está salvo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que a palavra de Deus, que não muda. As pessoas podem andar por onde andarem, mas para se chegar a Deus só há um caminho. E esse caminho chama-se Jesus. Não há outra forma, não há outro caminho para de facto chegar a Deus. Há aquele pensamento, há aquela frase que diz: todos os caminhos vão dar a Roma. Como se todos os caminhos também vão dar a Deus. Ou seja, todas as religiões, de alguma forma, elas, tudo vai dar e tudo. Não. Não é isso que está escrito. Não é isso que é a palavra de Deus. Isso é mentira. Porque só há, de facto, um caminho para se chegar a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Eu sou, e repito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, tudo o resto que possam apresentar é mentira. Eu dou graças a Deus por pertencer à Igreja do Senhor. Porque um dia, quando eu tinha 17 anos, eu criei no Senhor Jesus como meu Salvador. E passei da morte para a vida. Passei a integrar, de facto, o corpo do Senhor, que é a Igreja. E quando existe um corpo, existe uma cabeça. Um corpo sem cabeça não tem vida. Por isso, este corpo, que é a Igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. E como sabemos, é da cabeça que emana tudo para o corpo. É da cabeça que vem, que emana tudo, que de facto depois se manifesta através do corpo. Da mesma forma, a Igreja, que é o corpo do Senhor, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, tudo quanto emana dele, a sua palavra, tudo quanto emana de facto dele, que é a cabeça, deve ser visível e deve conduzir e dirigir o seu corpo. Portanto, eu não tenho que arranjar uma igreja à minha medida, eu não tenho que crer numa igreja à minha medida, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e agir em conformidade com a palavra de Deus. E de facto, a verdade é esta, irmãos. A igreja encontra-se num estado tal que não tem credibilidade. Perdeu a credibilidade. E por isso, nos programas, goza-se, brinca-se com a palavra de Deus.
Goza-se, brinca-se com a igreja. Por culpa de quem? Por minha culpa e culpa de cada um de nós. Porquê? Porque não vivemos aquilo em que dizemos acreditar. Porque se vivêssemos aquilo que verdadeiramente dizemos acreditar, então tínhamos credibilidade, então éramos ouvidos, a palavra de Deus era ouvida. Exatamente porque acontece o contrário, porque eu me comporto da forma de, Senhor, ok, tu morreste por mim na cruz, eu estou salvo, eu pertenço ao teu corpo, eu te dou graças por isso, mas agora, Senhor, agora em relação à minha vida, aí quem manda sou eu. Aí eu vou viver a vida que eu quero. Aí eu vou viver da forma que eu quero. Aí eu vou agir da forma que eu quero. Isto é hipocrisia. Isto é ter uma vida hipócrita. Porque se eu creio no Senhor Jesus, se eu creio na sua palavra e desprezo a sua palavra, então é melhor eu dizer que pertenço a outra igreja qualquer, mas jamais me posso identificar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou eu valorizo a sua palavra, ou então mais vale identificar-me com outra coisa e nunca com a palavra e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, temos que ter a consciência de uma coisa. Quando nós nos convertemos, a partir desse momento, passa a existir em nós uma luta tremenda. Passa a existir em nós uma luta tremenda. A luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. O apóstolo Paulo, ele viveu essa batalha. Eu vivo essa batalha todos os dias. E cada um de vós vive essa batalha todos os dias. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, na carta aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo, ele viveu esta batalha. Ele reconheceu que nele não havia nada de bom. Ele reconheceu que tinha dentro dele um inimigo terrível. Um inimigo terrível, que é a carne. Que o apóstolo diz no final, no versículo 25, diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A carne era como um corpo morto, mas que ele tinha que carregar, que nós temos que carregar. Mas o que importa é que esse corpo se mantenha morto. O que importa é que esse corpo se mantenha morto, porque o problema é quando ela ganha vida. É quando ela ganha vida. É quando ela começa, de facto, a exercer a sua influência. Quando o apóstolo fala da carne, ele não está a falar da carne. Ele está a falar dos nossos velhos hábitos, dos nossos comportamentos anteriores. Está a falar daquilo em que nós
de facto anteriormente vivíamos, da nossa velha vida. A conversão significa mudar de rumo ou mudar de direção. Significa que eu ia numa determinada direção, vivia de uma determinada forma e que em determinado momento eu tive contacto com a palavra de Deus e eu percebi que estava errado, que aquele não era o caminho que eu devia seguir, porque aquele caminho me afastava de Deus por toda a eternidade, porque eu tinha um problema e esse problema chama-se pecado. E vivia segundo o pecado. E, portanto, essa velha natureza, essa velha vida me afastava de Deus e me conduzia ao inferno. E quando eu percebi que tinha esse problema para resolver, o problema do pecado, e quando eu percebi que eu não precisava de fazer nada para resolver esse problema, porque houve alguém que resolveu o problema, que foi o Senhor Jesus Cristo, então eu criei nele e reconheci que todo o caminho que eu percorria, que eu estava a ir, estava errado. E ao converter-me, eu mudei de direção. A minha ideia, o meu pensamento acerca de Deus mudou. A minha forma de comportar e de viver neste mundo mudou. Porque esta nova vida, ela deve ser influenciada por Deus. Ela deve ser vivida para Deus. Que nada tinha a ver com a minha velha vida. E, por isso, este corpo, ele deve permanecer morto. Porque se a minha velha natureza, se a carne, ela toma de facto vida, então há uma coisa que eu posso ter a certeza: eu vou perder. Eu vou perder e muito. Porque então, se eu me deixo dominar pela carne, pela velha natureza, então onde ela me vai conduzir é afastar-me cada dia mais de Deus. É afastar-me cada dia mais de Deus. Como eu disse no princípio, nós, quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E, de facto, aqui, o problema em relação ao Espírito não o problema em relação ao Espírito é ignorar o Espírito. A palavra de Deus diz-nos: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? É ignorando. É não ignorando completamente. Ele habita em mim, mas eu prefiro a carne. Dessa forma eu estou a ignorar o Espírito. Cada um de vós já viveu esta experiência? Ser ignorado, ver alguém ser preferido e ser colocado de lado, alguém, portanto, nós sermos ignorados e vermos outros a serem reconhecidos e nós somos ignorados, como é que nós nos sentimos? Sentimos-nos tristes. O Espírito Santo, quando eu o ignoro, ou seja, quando eu, de facto, prefiro a carne e alimento a carne e deixo que, de facto, os desejos da carne voltem a mim, eu estou a ignorar o Espírito, estou a entristecer o Espírito Santo de Deus. E, portanto, dessa forma, de facto, quem vai perder sou eu. Quem vai perder sou eu. Porque importa, de facto, porque diz Gálatas, no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e verso 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. E sabem, quantas vezes nós sabemos aquilo que devemos fazer,
e não fazemos? Quantas vezes nós temos a consciência de que o Senhor não quer que eu faça isto, mas eu faço? Quantas vezes temos a consciência que o Senhor não quer que eu vá e eu vou? Quantas vezes temos a consciência que o Senhor não quer que eu, enfim, seja aquilo que for, e eu faço? E depois vivemos uma vida de angústia, uma vida de a consciência, de acusação, porque a consciência nos acusa, porque conhecemos a verdade e não a fazemos. Conhecemos aquilo que está certo, conhecemos aquilo que de facto Deus nos diz para fazermos e fazemos exatamente o contrário, e depois a consciência acusa-nos. E isso de facto é uma vida, enfim, muito complicada. Ainda em relação a esta manifestação da carne, no versículo, em Gálatas, no capítulo 5, diz, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é para onde nos leva a carne. Isto é para onde nos leva, de facto, a carne, para aquilo que, de facto, Deus condena, para aquilo que, de facto, Deus abomina. E há outro aspecto, o tempo passa rápido, há outro aspecto que, em relação à carne, que é o facto de satisfazermos a sua vontade, a vontade da carne. Nós temos um exemplo nas Escrituras que temos em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6. Que é acerca de Noé. Sabemos a história de Noé. Diz a palavra de Deus que no tempo de Noé, em Gênesis capítulo 6 e verso 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Diz o Senhor que nos tempos de Noé, a maldade do homem se multiplicou. Era maldade, só havia maldade. E como sabemos, Deus deu a oportunidade a que aquelas almas se salvassem. Durante cerca de, salvo erro, 100 anos, Noé pregou a palavra de Deus. Quantos se salvaram? Ninguém. Ninguém deu ouvidos à pregação. Ninguém deu ouvidos à palavra de Deus. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca e com todos os animais, que diz a Escritura que o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. E sabem o que a palavra de Deus diz? Aquilo que Deus fecha, ninguém abre. E o que Deus abre, ninguém fecha. Se fosse Noé fechar a porta, quando a chuva, porque nunca tinha chovido até então, quando a chuva começou a cair e aquela multidão percebeu que afinal Noé tinha razão, que aquilo que Noé dizia era verdade, e correram para a arca, mas a porta já estava fechada. Havia terminado. Deus deu 100 anos para que se arrependessem e crescem na palavra de Deus. Ninguém deu ouvidos. E quando chegaram à arca, a porta estava fechada. E por isso diz a Escritura que foram levados todos pelas águas.
Há 2020 anos que Deus está dando a oportunidade a este mundo para que se salve. Há 2020 anos que Deus continua a dizer a este mundo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este mundo continua a dizer: não creio, não quero. Virá o dia em que este tempo da graça terminará. E aí terminou a salvação pela graça. Aí é que as pessoas vão se lembrar daquilo que era pregado na Quinta do Conde, naquilo que era dito noutros lugares, quando era dito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E diziam: eu não quero. Mas aí já será tarde. Tal como foi tarde para aqueles no tempo de Noé. Eu espero que não seja tarde para nenhum dos que aqui está. Mas que todos possam crer e aceitar a oportunidade que Deus está dando a todos para que se salvem. Mas sabem mais? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala em relação àquele tempo de Noé, em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, o Senhor Jesus diz-nos mais alguma coisa em relação àquele tempo. Lucas 17, versículo 26 e 27 diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. O Senhor Jesus acrescenta, por um lado, lemos lá atrás, que a maldade do homem se multiplicava. Agora o Senhor Jesus Cristo diz que, tal como foi nos dias de Noé, assim será no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier reinar neste mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai vir aos céus para levar a sua igreja e depois vai vir à terra novamente para estabelecer o seu reino. E diz o Senhor que naquele tempo, qual era o mal, dos males que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Onde é que está o mal nisto? Onde é que está o mal? É mau comer? É mau beber? É mau casar? Se calhar alguns acham que sim, mas não é. É mau? O casamento foi instituído por Deus e Deus quer o melhor para o homem e para a mulher. Portanto, não pode ser mau. Nós é que o tornamos mau, não é Deus. Se fizermos as coisas conforme a palavra de Deus, não será mau, será uma bênção. Portanto, qual era o mal que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam casamento. O mal, irmãos, o mal é aquele que está ausente. Porque o facto de eles casarem, darem-se em casamento, beber, comer, não há mal nenhum. O problema é que Deus não estava com eles. Eles não queriam saber de Deus para nada. Eles tinham posto Deus fora da sua vida. E o problema, irmãos, não está em mal, não é errado nós comermos, não é errado nós, de facto, nos alegrarmos. Não é errado. O problema é quando nós vivemos unicamente para isso e pomos Deus fora da nossa vida. Quando nós dizemos: Senhor, esta é a vida que eu quero viver, eu quero pensar unicamente em mim, eu quero tratar dos meus assuntos, quero tratar da minha vida e não quero saber dos teus interesses. Não quero saber da tua igreja, não quero saber, é cultos, mas eu não vou. É necessário trabalhar na obra, mas eu não quero. Eu quero trabalhar para cuidar da minha família. Eu quero viver a vida que, de facto, eu acho que é o melhor para mim. E colocamos Deus fora. O mal é aquilo que está ausente. E quando Deus está ausente da nossa vida, aí é que está o mal. Não é aquilo que por vezes nós fazemos. O problema é colocarmos Deus fora da nossa vida. E o mal estava de facto aí. Aquela gente não queria saber de Deus para nada. Queria satisfazer os seus prazeres da carne. Queriam viver a sua vida. O resto, Deus
Deus não existia, Deus não interessava. E esse é por vezes o nosso comportamento também. O mal por vezes na nossa vida, irmãos, é colocarmos Deus fora dela, é tomarmos as nossas decisões, é ocuparmos com as nossas coisas e, de facto, ocuparmos todo o tempo. E ainda achamos que estamos certos. Porque, Senhor, eu tenho que cuidar da minha família. E então não tenho tempo para ti. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho tempo para tudo. Mas não tenho tempo para Deus. Eu estou a dizer, Senhor, estás fora da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Isso, irmãos, é carne. É manifestação da carne. Porque se formos conduzidos pelo Espírito, jamais isso acontecerá. Porque o Espírito liga-nos a Deus, aproxima-nos de Deus. A hora está passada, só havia um outro aspecto que tinha a ver com, acerca da outra manifestação da carne, que é a falsa humildade, a falsa piedade. Por vezes nós fazemos muita coisa, não é aquilo, o facto de fazermos, é a forma como o fazemos. É como fazemos. Por vezes fazemos, mas fazemos para nos mostrar. Não é para servir a Deus. O nosso pensamento por vezes não está em servir a Deus. Está em que nos vejam. E tal como nós temos visto à quarta-feira, nós devemos estar escondidos em Cristo. E quem deve ser visível é o Senhor Jesus Cristo. Como dizia João Batista, que Ele cresça e eu diminua. Eu não valho nada. Quem vale tudo é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que ser ouvido não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. É a sua palavra. Quem tem que ser conhecido não sou eu, é Jesus. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses, depois podem ver no capítulo 3, ele fala de que se há alguém que podia regozijar-se e dizer que era alguma coisa, era ele. Não é? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era de facto um homem fantástico, como homem. Até ao dia em que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, em que ele passou a dizer que aquilo que ele tinha ganho, o considerava como quê? Como esterco. Ele, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele vivia numa religião. Ele era religioso. Vivia numa religião vazia. Mas quando se encontrou, teve aquele encontro na estrada de Damasco com o Senhor Jesus Cristo, ele ganhou uma vida de intimidade com Deus. E o que nós precisamos, irmãos, não é de uma vida religiosa, não é de uma religião vazia e oca. O que nós precisamos é de uma intimidade com Deus. E se tivermos intimidade com Deus, tudo mudará de facto na nossa vida. Nós teremos de facto credibilidade. Quando falarmos, as pessoas vão ouvir-nos, porque a nossa vida, ela reflete aquilo no qual acreditamos. Quando isso acontecer, as pessoas vão acreditar e vão ouvir-nos. Caso contrário, não teremos credibilidade nenhuma e serviremos de chacota e poremos acima de tudo o nome do Senhor em vão e, mais grave ainda, podemos enviar almas para o inferno. Por isso, irmãos, que a nossa escolha seja viver uma vida de intimidade com Deus, dirigida pelo Espírito, para a glória do Senhor e para a bênção daqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos terminar, não? Graças a Deus por aquilo que ouvimos. De facto foi uma mensagem muito poderosa mesmo. Para mim tocou-me muito e que o Senhor nos ajude a reconhecermos este Deus maravilhoso como nosso único Salvador.
Só assim a nossa vida muda, só assim que passamos da morte para a vida. E foi bom aquilo que ouvimos. É mesmo assim, e que o Senhor nos ajude a termos estado atentos e com ouvidos e com corações prontos a que a palavra possa florescer e haver transformação nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças pela Tua palavra, Senhor. Ela é profunda, Senhor. Não nos cabe a nós, Senhor, interrogar-te a Ti, seja aquilo que for, pois a Tua sabedoria, Pai, ela ultrapassa a nossa mente, a nossa pequena inteligência, Senhor, que está contaminada pelo pecado. Mas nós temos, Senhor, hoje o privilégio e a graça, Senhor, dada por Ti, de nos chegarmos a Ti, Senhor, com uma mente perfeita, e nós Te agradecemos, porque não é mérito nosso, mas sim do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, Senhor. E hoje, Senhor, quando nos identificamos com Cristo, Senhor, passamos de facto a ter uma vida diferente, Senhor, e que Tu nos ajudes, Pai, a cada dia a disciplinar as nossas vidas, Senhor, a despojar-nos do velho homem, da velha carne, Senhor, e a renovarmos a nossa mente, Senhor, para que possamos perceber qual é a Tua vontade, pois ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita, Senhor, como Tu nos dizes, e ajuda-nos, Senhor, a viver assim. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que ouvimos, Senhor, pelo Teu servo amado, Pai. Obrigado por ele, Senhor, cuida da sua família, Senhor, e mais uma vez Te agradecemos por estas palavras maravilhosas, Senhor, que é a Tua palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, e se porventura, Senhor, está aqui alguém que tem dúvidas, Senhor, que procure na Tua palavra, Senhor, de facto, que a maior decisão e o maior passo que um homem pode dar na sua vida, Senhor, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Mais uma vez Te agradecemos por aquilo que ouvimos, Senhor, e que nos possas conduzir em bem, onde quer que nos possamos dirigir. Tudo isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.